Você sabe como é caracterizada a importunação sexual? O caso mais comum é o assédio sofrido por muitas mulheres em meios de transporte coletivo. Mas também são enquadrados como crimes vários outros atos praticados sem o consentimento da vítima. Acompanhe. O crime de importunação sexual, que foi tipificado recentemente, isso no ano passado, no mês de setembro, que é a Lei 13.718, é a prática de qualquer ato libidinoso para saciar a própria lasciva ou de terceiro contra alguém. Essa definição é legal, compreendendo o ato libidinoso como todo aquele divergente daquele que não seja a conjunção carnal. E lascívia é o desejo sexual, né, que as pessoas têm. Esta tipificação, na verdade, adveio de 3 ou 4 fatos, né, ocorridos no Brasil. O primeiro foi em 2015, de um estupro coletivo que aconteceu no estado de Goiás. Depois, em 2016, de outro estupro coletivo também no estado do Rio de Janeiro. E em 2017, que foi um caso amplamente divulgado pela imprensa, de homens, né, que se masturbaram e que ejacularam, né, dentro de veículo de ônibus no estado de São Paulo. Houve uma repugnância muito grande da sociedade e isso fez com que os nossos legisladores passassem a tipificar essa conduta. É bom que se diga também que não só não havia essa tipificação, mas havia uma semelhante, também chamada na lei das contravenções penais, que era a importunação por ofensa ao pudor, mas que era agravada apenas com pena de multa e não de restrição de liberdade. Me parece que 48 horas depois do último caso da ejaculação no estado de São Paulo, uma deputada federal apresentou um projeto de lei, o que redundou depois nesta legislação que está sendo perguntada agora. Porque a mente criminosa não pensa, na verdade, quando vai praticar um crime, quanto de pena ela vai estar cometida. Na verdade, ela vai verificar a probabilidade de ser pego. Né? Se a probabilidade é muito pouca, ela pratica o crime, independente do número, da quantidade de pena. Mas, realmente, de 1 a 5 anos também, como a própria importunação sexual. Essa lei, chamada Lei de Importunação Sexual, na verdade, foi uma lei que passou a fazer determinadas alterações no Código Penal, dentre os quais também passou a tipificar, são 9 verbos da prática criminal, no tocante àquilo que se faz apologia a crimes de estupro ou também em questão de envio de cenas de nudez, de sexo e de fotografia em relação a outras pessoas. Na verdade, este artigo tipifica várias condutas, dentre as quais a própria distribuição, a própria publicação, a exposição, a venda, transmissão, disponibilização. Na verdade, são 9 verbos que tipificam esse tipo de conduta. É bom também que se diga que não só o crime da importunação sexual, como também desta transmissão desse tipo de imagens, poderá, né, levar, digamos, a alguém a uma prisão de 1 a 5 anos. O compartilhamento nada mais é do que a própria transmissão, né? E é bom que se diga que essas transmissões podem ser feitas de qualquer espécie de possibilidade, bem como, né, inclusive as próprias redes sociais conhecidas hoje ou que porventura futuramente passem a ser mais um fator de transmissão também. O assédio sexual está relacionado diretamente à questão de hierarquia entre aquele que pratica o assédio e a própria vítima, ao contrário da importunação sexual, que não diz respeito à questão de hierárquica, mas sim em relação a qualquer pessoa. É bom que se frise também que essa legislação alterou uma parte importante do Código Penal, que é agora a desnecessidade da representação em termos de violação à liberdade sexual, digamos, da vítima. Antes era preciso que a vítima assim desejasse que fosse deflagrada uma ação penal. Agora todas essas ações são ações penais públicas incondicionadas e, na verdade, quem assume o caso é o Ministério Público, independente da vontade da própria vítima. Antes estava afeita somente a questão do estupro de vulnerável. Hoje, qualquer desses tipos de crime. Por hoje é só. O Sergipe Justiça fica por aqui.
A gente volta na próxima semana. Até lá!